Eu queria ler com vocês aqui um texto referente ao povo de Israel pedindo um rei. No livro de 1 Samuel, capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer a seguinte coisa. No versículo 1 do capítulo 8: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Bom, quem conhece a história de Samuel sabe que ele foi um filho de uma mulher que fez um voto com Deus. E foi um grande homem. Ele assumiu o lugar de Eli, era juiz em Israel, era sacerdote. Então ele era um homem exemplar e o povo admirava sua conduta. E na sua velhice ele constituiu seus filhos para serem juízes no lugar dele. Bom, tinha tudo para dar certo, até acontecer isso aqui. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás. E foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, do seu pai. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Os filhos de Samuel, eles eram homens que aceitavam barganha, eles aceitavam propina. Então eles pervertiam o juízo. Quando a Bíblia fala de perverter o juízo, significa, um exemplo, tem uma causa que está nas suas mãos e você precisa julgar e decidir o que vai resolver ali. Mas você já sabe o que você tem que fazer. Só que chega uma pessoa e te paga para você mudar aquilo, mudar o sentido ali do que está nas suas mãos para tomar a decisão. Um outro exemplo, um homem foi apanhado roubando, e aí esse homem tem que ser julgado, né? Julgado e ser condenado à pena que lhe cabe. Só que aí o juiz, um exemplo, o juiz naquela época recebia um dinheiro, então ele absolvia aquele homem, ele falava: não, vocês estão enganados, não era esse homem que estava lá, era outro homem. Então assim ele pervertia o juízo e o direito de outras pessoas, né? Mas o intuito desse vídeo não era isso. O intuito do vídeo é falar a respeito dos homens de Israel pedirem um rei para Samuel, porque ele já estava velho. E note que no capítulo 4 fala assim: e então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: eis que já és velho, e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Bom, vocês notam aqui que o povo, ele pediu um rei. Mas nesse mesmo capítulo aqui, também vai dizer também qual seria as condições para se ter um rei. O povo de Israel, ele era um povo livre. Ele era um povo que só tinha Deus para governar eles. E quem governava aquela nação era Deus, por intermédio do profeta Samuel. Só que Deus ele iria reger a nação de Israel de alguma maneira, através do sacerdote. Então seria o sacerdote aquele que iria obedecer à lei de Deus e fazer conforme tudo que Deus prescreveu na lei de Moisés. Então Deus seria o rei do povo, né? Só que o povo, ele quer um rei como todas as outras pessoas, né? E a gente vê que nesse movimento de esquerda, eu não tenho muito conhecimento a fundo a respeito do assunto, mas eu vejo que o movimento esquerdista é um movimento que ele prioriza o Estado. E isso é bem claro, né? O básico, né? O Estado que ele cuida do povo. Ele vai cuidar do povo, mas só que ele vai ter muitas outras coisas. Ele vai ter ser o dono de empresas, o Estado que vai dar o plano de saúde, a saúde do povo, a segurança, mas o povo vai ter que trabalhar para o Estado, né?
E o povo de Israel, quando pede um rei, aqui na Bíblia vai nos dizer que o rei ele vai cobrar impostos do povo. O povo então vai ter que trabalhar e os filhos dele terão que se inscrever no exército daquele rei, vão servir, as filhas vão servir ao rei. Então era um fardo pesado para o povo carregar, mas eles tinham a liberdade de continuar tendo o Deus como seu rei. E o sacerdote que iria, Deus iria reger a nação por intermédio do sacerdote, né? O sacerdote iria ler a Torá, né? Os mandamentos que Deus deixou, as leis que Moisés escreveu, e iria cuidar do povo. Só que o povo quer um rei. Bom, hoje eu vejo muitas pessoas optando pelo lado da esquerda. Por que isso? As pessoas elas se enganam como o povo de Israel se enganou, achando que por escolher um rei eles iriam se dar bem. Mas eles perderam sim a liberdade e tiveram que pagar impostos ao rei, né? Deus, ele, depois que o povo escolheu um rei, Deus ele mudou o sistema dele. Já que o povo escolheu um homem para governar, eu vou permitir, mas eu vou ainda ditar o que esse rei vai ter que fazer, né? Porque o sacerdote ainda tinha que orientar o rei. O rei, ele, por mais que ele fosse uma autoridade, o sacerdote ainda ele tinha que obedecer à voz do sacerdote, que era o líder religioso, né? Então, o rei, ele mandava na nação, mas ele era direcionado pelo sacerdote, né? Só que o que acontece? Hoje, nesse movimento de direita, de esquerda, pude ver que no movimento de direita se há liberdade, num sistema de direita, que é visto como sistema capitalista, né? Que é um sistema que há liberdade. Tem lá os seus representantes, né? Os homens, mas o povo tem liberdade para trabalhar. É livre comércio, o povo pode abrir empresa. Já no sistema esquerda, que muitas pessoas estão optando por querer isso através das eleições, optando por um sistema de esquerda no governo, estão acabando fazendo como o povo, acabando querendo perder a liberdade, porque vão ter que trabalhar para o Estado, vão ter que se sujeitar às decisões do Estado. Se o Estado for opressor, o povo vai gemer. E já num sistema já de direita é diferente. É um sistema que tem-se liberdade, né? Isso aqui é o básico, né? Mas procuraremos se aprofundar mais no assunto para poder assim estar compartilhando conhecimentos. Mas hoje, o que eu digo para você hoje, você é cristão, não tome essa decisão que os israelitas tomaram nas épocas de Samuel, porque eles eram um povo livre e eles optaram por um rei, mas eles não se deram muito bem nisso, porque tiveram que pagar muito imposto para o rei, tiveram que trabalhar para o rei, e o rei que tomava as decisões. Se o rei ele se desviasse dos caminhos de Deus, ele desviava toda a nação, porque o povo era obrigado a se sujeitar a ele. E antes de ter um rei, eram juízes que julgavam a causa do povo, que cuidavam dessas coisas, né? Para que houvesse ordem lá naquela nação. E você que é cristão, todo cristão, no meu modo de pensar, ele deve ser, optar, escolher pelo sistema de direita. Porque o sistema de direita é um sistema mais liberal que tem. Porque o sistema de esquerda é um sistema mais opressor. Um sistema de socialismo, comunismo, é um sistema opressor, que ele oprime as pessoas, né? E o povo aqui acabou optando por ter um rei, sendo que eles tinham liberdade. Então não cometa você esse erro de optar por um sistema que depois vai te oprimir e que você vá se arrepender. Então reflita bem, veja bem, procure, a internet está aí para você ter conhecimento, o que significa um sistema de esquerda, um sistema de direita, para que você possa assim escolher os seus candidatos nos dias das eleições. Deus te abençoe e te ilumine, em nome do Senhor Jesus.